considerar, né, um átomo hidrogenoide. O que é um átomo hidrogenoide? Um átomo tipo hidrogênio, ou seja, a ideia é que seja um átomo que eu possa considerar ali que ele vai se comportar como o átomo de hidrogênio se comporta. Tá? E por que isso? Por que é importante isso? Porque a equação de Schrödinger, né, na mecânica quântica, ela só tem resolução exata para o átomo de hidrogênio. Qualquer outra resolução que é feita para os demais átomos, ela faz o uso de várias aproximações matemáticas. Tá? Então, quando a gente assume que a gente está estudando um átomo hidrogenoide, eu estou também assumindo que esse modelo vai ter resolução também exata dentro da equação de Schrödinger. Tá? Embora eu só tenha mencionado na aula anterior rapidamente Schrödinger, a gente ainda vai ver isso, né, com mais detalhes nas próximas aulas. Tá? Então, vamos considerar um átomo hidrogenoide de carga mais EE, né, e massa m, e um elétron de carga menos E, tá? E massa m minúsculo ali. Tá? Supomos que esse elétron gira em torno do núcleo, em uma órbita circular, o núcleo está fixo no espaço e a massa do elétron é desprezível. Então, a condição de estabilidade mecânica ela vai ser dada dessa forma, por essa equação. Eu tenho todo um termo ali, que é o termo relacionado à força coulombiana sobre o elétron, porque observa que esse termo tem ali uma fração que é 1 sobre 4π epsilon zero, então eu estou considerando ali no epsilon zero, inclusive, a permissividade do meio, né? O z é ao quadrado sobre R2, então aí eu tenho a dimensão de carga sobre raio, né? Ou seja, densidade de carga de uma forma geral. Então, basicamente, nesse termo todo, eu estou falando de elétron. Do outro lado da igualdade, eu tenho ali m vezes velocidade do elétron ao quadrado sobre raio. Então, é a condição de estabilidade, tamanho relacionado com velocidade, relacionado ali com carga. E aí entra a questão de entender também o que é massa reduzida, né? Isso é importante para a gente. Observe nesse esquema que eu tenho RE e tenho R, né? Um RN e um R. O RE seria a distância do elétron ao centro de massa, o RN é a distância do núcleo ao centro de massa. Por que essas distâncias não são exatamente as mesmas? Porque, na verdade, a gente já entendeu que a maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo, ok? Mas, ao mesmo tempo, não é absolutamente correto dizer que toda a massa está concentrada no núcleo. Então, se eu imaginar isso, eu tenho sempre uma origem, né, que está sendo dada ali pelo x, só que eu tenho também que a massa do átomo ela está ligeiramente deslocada em relação a esse x. Então, a gente chama isso também de centro de massa. Tá? Lógico, se eu realmente desprezar a massa do elétron, como eu estou colocando ali, o centro de massa vai ser considerado como origem. E aí, através desse algebrismo simples que a gente vê aí, eu tenho ali uma relação direta entre o raio, né, ou essa distância, né, Rn, com o raio total. Isso vai ser importante para a gente, por quê? Porque eu posso atribuir, né, esse Rn e Re na energia cinética do átomo, né? Onde que eles vão entrar nessa energia cinética do átomo. Então, observe que a energia cinética vai ser a soma da energia dos núcleos mais dos elétrons, né? Então, eu tenho o núcleo se movimentando também no espaço e o elétron se movimentando ao redor desse núcleo. Tá? Então, a energia cinética é meio de mv ao quadrado, não é isso? Lá da física clássica. Tá? Aqui continua sendo, olha lá. Energia cinética é meio de m, esse m maiúsculo, massa do núcleo, v ao quadrado de n, ou seja, a velocidade do núcleo ao quadrado, mais mve ao quadrado, massa do elétron, velocidade do elétron ao quadrado. Beleza. Aí entra a relação com a velocidade angular
e tangencial, né? Então, esse ômega que aparece aí nos coloca exatamente essa velocidade sobre raio. E ali eu tenho tanto para o elétron, com índice E, como para o núcleo, com índice N. Como ambas as partículas descrevem órbitas em tempos iguais, eu posso colocar ali que VE é igual a ômega vezes RE, Vn é igual a ômega vezes Rn. E aí, substituindo na energia cinética, né, eu posso colocar simplesmente ômega ao quadrado sobre 2 e mais todo aquele termo de mr ao quadrado mais mre ao quadrado. Então, eu fiz uma substituição do termo V igual a ômega R na equação de energia cinética, ok? Isso é interessante porque agora eu tenho a energia cinética, né, ligada, né, à parte de ômega, né, ou seja, essa velocidade angular, né, que por sua vez está intrinsecamente ligado também ao tamanho, né, dessa órbita descrita pelo raio o R ali, né, a distância do elétron ao centro de massa, a distância do núcleo ao centro de massa. Se a gente olhar com mais cuidado e introduzindo a questão, né, que a gente viu no slide anterior, da massa reduzida, e rearranjando toda essa equação, vocês vão ver que a gente vai chegar numa equação bem mais simples, onde eu tenho ali energia cinética igual a μ sobre 2 ômega R ao quadrado. O que é o μ? O μ é a nossa massa reduzida do sistema eletronúcleo, que aparece aqui embaixo à esquerda. Então, a massa do núcleo vezes a massa do elétron sobre o somatório dos dois. E aí, se você aplicar isso para o sistema eletronúcleo do hidrogênio, a gente chega numa massa reduzida de 0,999 vezes a massa do elétron. Tá? Então, esse valor, né, ou seja, extremamente próximo de 1, né, condiz com o que realmente a gente tem, né, que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, né, uma unidade de massa atômica. Tá? Então, a massa reduzida, ela realmente nos dá a dimensão perfeita, né, do sistema elétron-núcleo, tá? E para entender, então, a massa total, né, ou essa massa atômica que a gente atribui aos átomos, ok? Olha só, o que é exatamente o momento angular orbital, né? Como eu tinha falado antes, ele é dado pela letra L, né, maiúsculo. Eu estou usando ali um símbolo de um vetor em cima, né, porque realmente ele tem essa representação de ser uma resultante de um vetor. Então, você tem ali R, né, o vetor R vezes o vetor P. O que é isso? Olha só, o momento angular orbital do elétron ele é dado por μVr, ou seja, massa reduzida, né, vezes a velocidade dele, vezes o raio. Ele deve ser uma constante, pois a força que atua sobre o elétron é uma força central. Então, a gente consegue ver nesse esquema A o raio, né, desenhado ali, e a outra setinha, né, o outro vetor, referente ao P, que seria o momento linear. Então, μVr é igual a NH barra. O que é isso? Eu estou dizendo que o momento angular orbital, né, ele está quantizado, né? Ou seja, ele é discreto, ele depende dos números inteiros, n igual a 1, igual a 2, igual a 3, né? E por aí vai. Se vocês observarem na figura abaixo, a gente tem ali o L como uma resultante de RP, mostrando exatamente o vetor L ali para cima desse círculo. Então, a gente obtém o V, substitui, e aí você tem ali ZE ao quadrado. Vamos lá para o final já, né? Substituindo tudo, você tem ali 4πε0, n ao quadrado, né? Esse número inteiro, né? O número quântico, que corresponde para a gente ao número quântico principal, ok? Que vocês já conhecem. O h barra ao quadrado, então, né? O h barra h sobre 2π, sobre μr, né? A massa reduzida, vezes r. Então, observe, se eu quiser calcular
né, o R, faço um rearranjo ali, chego nessa equação, tenho essa outra equação para velocidade, ou seja, eu consigo estimar valores, né, tanto para o tamanho, né, do átomo, quanto para a velocidade, né, desse elétron, né, em torno do núcleo. A quantização do momento angular restringe as possíveis órbitas circulares àquelas dadas por R. Então, eu não posso ter, né, uma órbita que seja diferente de qualquer valor que a gente vá calcular ali, né, em torno do R. Então, o R, por exemplo, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, o que dá aproximadamente 0,5 angstroms. Seria um R aproximado, né, um valor bem razoável, que é conhecido como o raio de Bohr. Tá? É um valor importante que entra, né, em vários cálculos, né, dentro da mecânica quântica. Então, os postulados de Bohr prevêem um raio atômico bastante razoável para o hidrogênio, que é esse 0,5 angstrom. Né? O menor raio seria aquele, lógico, com N igual a 1, né, no estado fundamental, então, do hidrogênio. A velocidade do elétron dá ordem de 10 a 6 metros por segundo. Para grandes valores de Z, né, se eu aumento o número atômico, a velocidade se torna relativística. Então, eu já tenho um modelo aí que não serve para explicar. Aí já entra em relatividade, já na teoria de Einstein, a gente não tem, né, a aplicação real desse modelo aqui. Mas a quantização do momento angular, ela é extremamente importante para levar à quantização da energia total e entender depois que essa energia é quantizada. Então, observe, aí é um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês. Observe que várias coisas que eu estou falando aqui, né, momento angular, orbital, né, momento angular total, energia total, esses detalhes todos vão aparecer na equação de Schrödinger, né? Então, num curso de bacharelado, por exemplo, em química, né, ou em física, você vai estudar toda a quantização, né? Você tem uma disciplina própria para mecânica quântica, né? Então, você vai resolver a equação de Schrödinger e tudo mais. No nosso caso específico, dentro da licenciatura, a gente não tem a disciplina de mecânica quântica, temos essa, né, de estrutura da matéria, onde a gente vai vendo nessa parte inicial esses detalhes todos, mas a gente não vai entrar na parte fundamental ali de resolver a equação de Schrödinger. Embora, como eu disse, na próxima aula a gente vai falar sobre o átomo de hidrogênio mais especificamente, ok?